Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Nós vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pedir que Deus ilumine nossas mentes e corações, a fim de que nós possamos nessa manhã prestar atenção e valorizar aquilo que Cristo fez por nós. Oremos. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença e diante da Tua palavra. O fazemos porque cremos com o coração e confessamos com a boca que o Senhor está aqui no meio de nós. Por isso, ó Pai, nos inclinamos, adoramos ao Senhor na beleza da Tua santidade, exaltamos ao Senhor, o Trino Deus, desejosos de agora ouvir a Tua voz, através da Tua palavra. Para tanto, Pai, rogamos que o Senhor ilumine nossos corações e mentes, tire de nós toda distração, ilumina esse próprio pecador, que tem essa solene responsabilidade nessa manhã, de expor o texto sagrado. Fala, Senhor, fala conosco, fala comigo, fala através de mim, fala a cada um dos meus irmãos, para a glória do Teu santo nome, e para o nosso bem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ao ler essa preciosa passagem das Escrituras, fui levado a pensar na vida vivida por nós nesse tempo presente. Eu não sei quanto a você, mas ao considerar, usando a expressão bíblica aqui do texto, o mundo em que nós vivemos, confesso que não tenho ficado muito animado com aquilo que eu vejo. Eu tenho visto a violência reinando ao nosso redor, pais que matam filhos, mulheres que são mortas pelos seus maridos, jovens que são mortos por ladrões de celulares. Eu não sei onde nós vamos parar. Eu tenho visto a corrupção como uma epidemia ou uma endemia em nossa nação. Obras superfaturadas, políticos, fichas sujas, sentenças compradas, dinheiro público desviado. Não sei onde vamos parar. Eu tenho visto a imoralidade como um padrão de vida defendido e vivido por muitas pessoas em nossa sociedade. Jovens que trocam de namorados ou ficantes, como se troca de roupa. A prática homossexual sendo venerada pelas novelas da Globo, particularmente, e as novelas da Globo sendo veneradas por crentes sem noção alguma.
BBBs, músicas com letras completamente mundanas, sendo cantadas pelas nossas crianças e adolescentes, gente nossa, dançando músicas aclamadas pela mídia e pelo público, danças sensuais, tanta imoralidade no meio da nossa nação. Diante de tudo isso, a Bíblia nos leva, nos chama, nos exorta a considerar, fazer uma análise observativa acerca de alguma coisa, estabelecer um profundo estudo ou reflexão a respeito de algo, nos chama a nos determos em análise sistemática, profunda, séria, acerca do mundo à nossa volta. Considerai, analogizaste, é uma palavra que só aparece nesse texto no Novo Testamento. Nos papiros, esta palavra é usada no sentido matemático de tirar a soma e claramente subentende uma avaliação cuidadosa. Assim, os leitores do texto, na época e em todas as épocas, são exortados a pesar cuidadosamente a perseverança de Cristo ao contemplarem as suas próprias adversidades. A Bíblia, no Novo Testamento, em várias oportunidades, nos convida a olharmos atentamente alguns cenários e circunstâncias da vida e encará-las como lições preciosas para o nosso crescimento espiritual. Dessa maneira, se o sentido matemático está presente, a ideia deve ser aquela de considerar cada hostilidade que Cristo teve que suportar contra a sua pessoa. Considerai atentamente aquele que suportou tamanha afronta feita por pecadores, aquele que não se importou com a vergonha, com o escárnio, com a ignomínia contra si, por nós, para que nós não desfalecemos em nossas almas, para que diante dessas circunstâncias em que o nosso mundo se vê envolvido, nós não desanimemos pensando, acabou, não tem mais jeito. Chegamos num ponto sem volta, a nossa sociedade está doente, não tem mais o que fazer, acabou. Não. Nós somos chamados no texto a olhar para Jesus, firmemente para Jesus, e considerar que o nosso santo e bendito Salvador suportou contra si, por parte de uma sociedade tão corrupta como a nossa, toda sorte de afrontas. E ele fez isso com um objetivo muito claro, redimir aqueles que antes da fundação do mundo foram devidamente eleitos por Deus o Pai e chamados no tempo e na história pela ação graciosa, soberana e irresistível do Espírito Santo. Por isso, nessa manhã, meus irmãos, eu queria que nós considerássemos que a obra de Cristo, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, todo o seu sofrimento e a sua morte na cruz, teve como objetivo, dentre tantas coisas, nos prover algumas coisas, e 3 delas em particular. Cristo sofreu e morreu no Calvário para nos prover
a regeneração. Regeneração. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. Cristo morreu na cruz, Cristo sofreu o que sofreu, Cristo venceu a morte para nos regenerar, para nos dar um novo coração. A verdade da condição sem esperança do homem implica que esse renascimento, ou essa regeneração, não pode ser estabelecida por alguma obra humana, ou pelo poder da vontade do homem. Esta impossibilidade já está implícita no termo renascimento ou regeneração, assim como nenhum homem pode ser a causa eficiente do seu nascimento natural da carne, tampouco pode ser a causa eficiente do seu segundo nascimento ou concepção espiritual. O homem não pode renovar a si mesmo. Isso está implícito também na condição natural do ser humano, quando ele ama as trevas e não a luz. João 3,19. Ele certamente não fará nenhuma tentativa de vir para a luz. Antes, ele evitará, desprezará e odiará a luz. Quando por natureza está em tal condição que não pode ouvir a palavra de Cristo, por sua própria surdez, ele está certamente excluído de todas as influências externas que podem induzi-lo a entrar no reino de Deus. Ele está surdo para as coisas de Deus. Quando a mentalidade da carne, com a qual o homem nasce por natureza, é sempre inimizade contra Deus, de forma que ele não pode se submeter à lei de Deus, ele não pode se sujeitar a essa lei, porque o seu coração está fechado contra as influências do amor de Deus em Cristo Jesus. Isso implica, meus irmãos, que para o homem natural não existe nenhuma esperança de melhora ou reforma no caminho da educação, no caminho do exemplo melhor, no caminho de exercer uma autodisciplina. Não. O homem natural está distante de Deus, ele tem um coração corrompido, endurecido pelo pecado. Mas Paulo nos lembra, na carta aos Efésios 2, de 4 a 6, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos, nós ainda mortos em nossas ofensas, em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que é impossível para os homens, lembra Lucas em seu evangelho, é possível para Deus. Ele é capaz de criar no homem um coração puro e renovar nele um espírito reto. Ele é capaz de circuncidar o coração do seu povo e sua semente para que amem o Senhor Deus deles com toda a força, com todo o entendimento. Ele é capaz e está disposto a dar-lhes um coração para que eles conheçam o Senhor, e aí então eles serão o seu povo, e Ele será o seu Deus,
e eles se voltarão para Ele de todo o coração. Pastor, porque eu preciso considerar atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores? Porque eu preciso me deter olhando para a obra de Cristo, a sua morte, o seu sofrimento, a sua ressurreição? Porque tudo isso tinha um objetivo: a morte de Cristo na cruz, os eventos que antecedem a sua morte, o seu aparecimento ressurreto diante dos seus discípulos, a sua ascensão sob as vistas deles, a promessa gloriosa da sua segunda vinda. Tudo isso tem um objetivo. E um desses objetivos é que a morte de Cristo na cruz e sua ressurreição nos proveu regeneração. Cristo nos deu um novo coração. Um novo coração sensível à sua voz. É por isso que o Senhor disse: hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Mas o sofrimento, a morte, a ressurreição de Cristo também nos proveram outra coisa. Cristo sofreu e morreu no Calvário e venceu a morte para nos prover a justificação. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A doutrina da justificação, o núcleo da reforma protestante, era para Paulo o centro do seu evangelho. Em várias oportunidades ele fala a respeito disso. Romanos 1,17, Romanos 3,21, Romanos 5,21, Gálatas 2,15, Gálatas 5,1. Paulo fala sobre isso, porque é fundamental entendermos isso. E ainda que outros escritores do Novo Testamento afirmem a mesma doutrina em substância, os termos com os quais os protestantes têm afirmado e defendido por quase 5 séculos essa verdade de que nós somos justificados pela graça mediante a fé, são tirados essencialmente dos ensinos do apóstolo Paulo. Mas, pastor, o que é justificação? Se regeneração é a mudança de coração, é um novo coração que o Senhor nos dá, o que é justificação? Justificação é o ato pelo qual Deus perdoa pecadores e os aceita como justos por causa de Cristo. Por esse ato, Deus endireita permanentemente o relacionamento anterior que tínhamos com Deus, um relacionamento alienado, distante de Deus. E essa sentença justificadora é a concessão dada por Deus de um status, de uma condição de pecadores aceitos por causa de Cristo. O juízo justificador de Deus pode parecer estranho, pois declarar justificados os pecadores parece ser exatamente o tipo de ação injusta praticada por um juiz. Vejam, é natural que diante de uma causa na justiça, é natural que diante de um julgamento por um juiz humano,
que está julgando alguém que confessadamente é culpado de seus crimes, é natural que nós esperemos que essa pessoa seja condenada. É natural. Nós temos aqui 2 advogados, Vitor e Fátima. Se não tiver mais alguém, né? Quem? Tereza está aí? Não está. Depois ela vai ver a mensagem. Você também, Tereza? 3 advogados aqui na igreja. Imagina você demandando uma causa em juízo. Talvez um assistente de acusação de alguém que cometeu um grave crime. Qual o objetivo? Obviamente, ver o culpado sendo devidamente apenado pela sua falta. Mas por que então Cristo, Deus, aliás, declara justificados aqueles que confessadamente são culpados? Pastor, não é injusto isso? Deus poderia fazer isso, declarar justificados pessoas que são culpadas de seus crimes, de seus pecados, de seus erros. Sim. É um julgamento justo, porque a base da justificação aplicada a pecadores é a justiça de Cristo. Como o último Adão, agindo em nosso favor, como nosso cabeça representativo, Cristo cumpriu a lei que nos prendia e suportou o castigo que merecíamos pela nossa desobediência. E assim mereceu a nossa justificação. Por isso a nossa justificação tem uma base justa. A justiça de Cristo foi creditada na nossa conta. Que coisa gloriosa é essa, irmãos? Que coisa gloriosa. Considerai estas coisas. Considerai aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Considerai o sofrimento de Cristo. Considerai que Cristo teve que morrer numa cruz maldita, para que eu e você fôssemos considerados justos diante de Deus. Justos. Pelos méritos de Cristo. Eu já disse isso aqui, você já conhece essa verdade. A base da justificação é a dupla imputação. Imputação é o ato de imputar, de dar, de colocar sobre alguém, colocar alguma coisa no crédito, na conta de alguém, contando essa coisa como se pertencesse de fato àquela pessoa. Na morte de Cristo na cruz, os nossos pecados foram creditados sobre Cristo, imputados sobre Cristo, lançados sobre Cristo, e a justiça de Cristo lançada sobre nós. Justificação. Talvez alguém que nos ouça possa pensar: esses crentes são muito arrogantes. Como é que eles podem invocar para si próprios esse título, essa condição, justos? Como é que alguém pode dizer: eu sou justo diante de Deus? Podemos. Não por qualquer justiça há vida em nós, porque não há justiça em nós, mas pela justiça de Cristo imputada a nós. Há um crédito colocado sobre nós. Pastor, esse crédito tem prazo de validade? Não. Esse crédito expira? Não. Esse crédito é suficiente para cobrir totalmente a minha iniquidade? Sim.
totalmente. Eu devo considerar aquilo que Cristo fez por mim, o que Ele suportou por minha causa, para que eu fosse regenerado, tivesse um novo coração, novas disposições na minha vida, na minha alma, na minha mente, novos desejos, novas vontades, mas para que eu também recebesse a justificação que vem através dos méritos de Cristo. Em terceiro lugar, Cristo sofreu e morreu no Calvário para nos prover a adoção. Sim, adoção. Gálatas 4:5, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Vou te dar uma oportunidade agora de confessar pecado. Eu espero que ninguém o faça, porque espero que você não tenha esse pecado, mas eu já ouvi isso. Por que eu teria filhos adotivos se eu posso ter filhos naturais? E nessa fala está uma categorização. Filhos naturais são melhores do que filhos adotivos. Filhos naturais são filhos de verdade. Filhos adotivos não. Tem muita gente que pensa assim. Muita gente pensa assim. Mas o que eu preciso te dizer nessa manhã é que todos nós somos filhos adotivos. Todos nós. Só há um unigênito. Você sabe o que significa primogênito? Primogênito? Primeiro filho. E unigênito? Meio certo. Único filho gerado. Único gerado. Deus só tem um filho gerado por Ele próprio. Quem? Jesus Cristo. E os demais filhos? Adotados. Nós somos filhos adotivos de Deus. A confissão de fé diz assim: todos que são justificados é Deus servido em seu único Filho, Jesus Cristo, e por Ele fazer participantes da graça da adoção. Por essa graça eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam a liberdade e privilégios deles. Têm sobre si o nome deles, recebem o espírito de adoção, têm acesso com confiança ao trono da graça e são habilitados a clamar: Abba, Pai. São tratados com comiseração, protegidos, providos e por Ele corrigidos como por um pai. Nunca, porém, abandonados, mas selados para o dia da redenção e herdam as promessas como herdeiros da eterna salvação. A adoção traz certos privilégios que são negados àqueles que não foram adotados. Eles recebem o nome de Deus e, como membros da família, podem agora chamar a Deus de Pai. Eles são corrigidos por Deus como um pai, porque a Escritura diz que o pai só corrige aqueles que são seus filhos. Se alguém está sem correção, é um bastardo, não é filho. É reconfortante saber que o ato de adoção não pode ser anulado. Salvo engano, me corrija se eu estiver equivocado, no processo de adoção humana, salvo engano, há uma primeira fase em que a criança é retirada, então
de onde está, talvez de um abrigo, é levada para a casa dos pais adotivos por um período de ambientação, adaptação, e no final desse período de adaptação, pode eventualmente essa criança ser devolvida. Não houve adaptação. Não houve. Mas na adoção de Deus por nós, não há período de adaptação. Não há. Porque Deus é um pai que nunca erra. Quando Ele escolhe alguém para ser seu filho, Ele jamais vai se arrepender disso. Ele não se arrepende. Aliás, lemos o texto hoje. Ninguém pode arrebatá-los das minhas mãos. Estamos seguros nas mãos de Deus. Porque não éramos, mas agora somos filhos adotivos de Deus. Regeneração, justificação, adoção. Eu preciso considerar atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que eu não me fatigue, eu não me canse, e eu desmaie em minha própria alma, para que eu não desanime, para que eu não desista. Eu preciso constantemente ouvir essas verdades, ser lembrado a respeito destas solenes e doces verdades. Quais verdades, pastor? Deus regenerou o nosso coração. Você não é mais quem você era. Eu não sou mais quem eu sou. Deus nos justificou. Não há nenhum pecado mais pelo qual nós possamos ser condenados. Nós fomos salvos da condenação do pecado, porque somos considerados justos por Deus em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus. Nós podemos chamar a Deus de Pai. Nós somos filhos adotivos de um Deus que só tem um filho unigênito, mas de um filho unigênito que tem muitos irmãos. Somos os irmãos de Jesus. Somos filhos de Deus. Nesta manhã em que nós lembramos da maternidade, é imperativo que também nos lembremos da paternidade de um Deus que nos adota como filhos. Considere isso. Considere o que Cristo fez por você. Valorize o que Cristo fez por você. Curve sua cabeça. Vamos orar. Agradeça a Deus por ter uma mãe. Talvez sua mãe não esteja mais aqui entre nós. Talvez você não tenha conhecido o seu pai biológico. Quem sabe? Mas se você nasceu de novo, se você recebeu um novo coração, você é justificado, você foi adotado, você é filho. Agradeça a Deus por ser o seu pai, o nosso pai. Pai querido, nós nessa manhã queremos que esteja diante dos nossos olhos como um quadro pintado, visível, perceptível, todo o sofrimento que Cristo suportou por nós, toda a dor que o seu Filho amado teve que suportar por nós, para que, consternados diante dessa bendita verdade, que Cristo
morreu pelos nossos pecados, nós não desanimemos diante das circunstâncias que nos cercam. Nós não desanimemos quando considerarmos o mundo à nossa volta. Nós não desanimemos quando considerarmos as mazelas que porventura chegam à nossa casa, o infortúnio que bate à porta do coração, as tristezas dessa vida, os lutos dessa vida, os desencontros dessa vida. Que nada disso nos desanime, porque olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, nós haveremos de considerar que ele suportou tudo que suportou para nos prover um novo coração, para regenerar a nossa vida, para nos justificar com os méritos dele próprio, para carregar sobre si os nossos pecados no madeiro, e para que o Senhor nos adotasse como filhos, e nos desse o privilégio de chamá-lo de Pai. Nessa manhã, Senhor, em que nós nos lembramos também das nossas mães, e a Ti agradecemos por elas, nós também nos lembramos do Senhor, o nosso Pai, que é Pai também das nossas mães, daquelas que estão em Ti. Estejam elas aqui nessa vida e nesse tempo, ou como a minha, já estejam com o Senhor. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Lembramos-nos também nessa manhã que o Senhor é o Pai dos órfãos. Obrigado por essas verdades reavivadas em nossos corações. Queremos sair daqui, ó Deus, cientes delas. Mas antes de sairmos, queremos nos lembrar delas mais uma vez, quando olharmos para a Tua mesa, quando olharmos para o pão e para o vinho. Mais uma vez queremos nos lembrar que Cristo teve o seu corpo moído pelas nossas transgressões, teve o sangue puro vertido no solo dessa terra cheia de pecados, de um mundo que geme, na expectativa da redenção. Seu sangue puro, o sangue de seu Filho, foi derramado por amor a nós. Obrigado, Senhor. Muito, muito obrigado. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Eu convido os prezados presbíteros da igreja a vir à frente. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor.